UFC 280, Islam Makhachev versus Charles Oliveira. O dia em que Islam Makhachev humilhou Charles Oliveira no UFC foi surreal. Esse duelo épico rolou no dia 22 de outubro de 2022, lá nos Emirados Árabes, com Islam Makhachev e Charles Oliveira trocando porrada em uma das lutas mais aguardadas do UFC naquele ano. Com 2 rounds alucinantes, este combate foi a luta principal da noite, valendo o cinturão vago dos pesos leves do UFC. Na noite da luta, o Islam Makhachev entrou confiante, com a mente blindada. Já o Charles do Bronx entrou focadão, sentindo a vitória. O juiz deu o papo, os lutadores se cumprimentaram e a luta começou. Primeiro round. No primeiro round, o clima estava pesado desde que a treta começou, com Charles tentando um chute alto. Com aquela garra, os lutadores estavam ligados, mandando alguns golpes estratégicos até caírem no clinch e depois foram para o chão. Na trocação, os adversários acertaram golpes violentos, mas isso não os impediram de continuarem irem para cima do seu oponente. Botando pressão, do Bronx pressionou o Islam contra a grade e soltou algumas joelhadas. No chão, Charles fechou a guarda e rolaram alguns cruzados de ambos os lutadores. Cheio das manhas, do Bronx acerta um chute e tenta finalizar com uma chave de perna na cabeça do Islam. Com sede de vitória, Charles tenta mandar seu oponente para longe e acerta um chute brutal na cara do Islam. Em pé, Makhachev, que não ficou atrás, mandou um cruzado esmagador seguido de mais alguns cruzados para deixar seu oponente ligado. Na montada, Islam mandou uns cruzados cabulosos e numa batalha brutal tentou outros cruzados. Mostrando que manja dos paranauês, Makhachev consegue uma queda extraordinária e encaixa alguns cruzados certeiros. Com uma mira afiada, ele acerta alguns cruzados potentes. O round terminou com uma vantagem para Islam, marcando 10-9, prometendo uma luta intensa e equilibrada. Segundo round. No segundo round, os lutadores estavam mais atentos e cautelosos. Charles estava sem dó e mandou um chute alto que só cortou o vento. Determinado, do Bronx consegue a queda do seu oponente, que logo levantam. Com aquela garra, os lutadores mandavam cruzados que passaram de raspão. A parada estava acirrada, com algumas joelhadas rolando até terminarem no clinch. Botando pressão, Islam prende seu oponente na grade, que revida com uma joelhada. Imparável, Islam tenta a queda, mas Charles estava esperto e novamente na grade. Eles trocam golpes e se separam. Os cruzados de ambos os lutadores que só cortaram o vento. Com fome de vitória, Charles tenta uma joelhada, mas leva um cruzado devastador que o derruba. No momento-chave, Islam vai para cima e encaixa um estrangulamento. Charles até tenta escapar, mas Makhachev aperta ainda mais, forçando seu oponente a bater 3 vezes. O round acabou com o Islam Makhachev sendo declarado vencedor, recebendo o cinturão dos pesos leves depois de uma finalização sinistra sobre o Charles Oliveira. No final da luta, os lutadores se abraçaram, mostrando o respeito e a paixão que ambos têm pela luta. Com essa vitória, estima-se que o Islam Makhachev tenha embolsado cerca de $1 milhão, incluído o bônus da performance da noite. Já o Charles Oliveira, o papo que rola é que ele levou cerca de $1.300.000. UFC Fight Night, Islam Makhachev versus Bobby Green. O dia em que Islam Makhachev massacrou Bobby Green no UFC foi épico. Essa luta fenomenal ocorreu no dia 26 de fevereiro de 2022, lá nos States, com Islam Makhachev e Bobby Green, em uma trocação sinistra, com um round pesadíssimo. Islam iria enfrentar Beneil Dariush, mas ele sofreu uma lesão na perna, e com isso, Bobby Green aceitou substituí-lo apenas 10 dias antes do evento. Na noite da luta, Makhachev entrou focadão, enquanto Green chegou com sangue nos olhos. Após o juiz dar o papo, os lutadores nem se cumprimentaram e a luta começa. Primeiro round. O primeiro round começou pegado, com um chute alto do Islam que passou de raspão. Os lutadores se estudavam, até que Bob encaixou um chute que foi segurado pelo Islam, dando início à trocação. A parada estava acirrada, com joelhadas de ambos lutadores. Cheio das manhas, Green se desvia de um cruzado potente. Querendo pontuar, Islam acerta um cruzado devastador além de outro cruzado que passa de raspão.
Makhachev não ficou para trás e respondeu com um chute baixo e um chute lateral que passou de raspão. Mostrando que manja dos paranauês, ele encaixa um cruzado seguido de uma queda. Habilidoso, Makhachev acerta alguns golpes e na montada ele encaixa 2 cruzados potentes. Em um momento chave, Islam acerta uma chuva de golpes além de vários cruzados devastadores, fazendo o juiz parar a luta. O round acabou com Islam Makhachev sendo declarado vencedor, depois de um nocaute técnico monstro sobre o Bobby Green. Com essa vitória, estima-se que o Islam Makhachev tenha faturado cerca de $210 mil. Já o Bobby Green, rolam uns boatos por aí que ele pegou cerca de $88 mil. UFC 267, Islam Makhachev versus Dan Hooker. O dia em que Islam Makhachev humilhou Dan Hooker no UFC foi magnífico. Esse confronto épico aconteceu no dia 30 de outubro de 2021, lá nos Emirados Árabes, com Islam Makhachev e Dan Hooker se enfrentando em uma trocação pesada, com um round de muita adrenalina. Makhachev iria enfrentar Rafael dos Anjos, mas ele sofreu uma lesão e Dan Hooker foi escolhido. Na noite da luta, Islam entrou destemido, enquanto Dan entrou focado. Depois que o juiz passou a letra, a luta começa. Primeiro round. O primeiro round começou com os lutadores procurando pontos fracos dos seus oponentes. Focadão, Hooker encaixa um cruzado na costela do seu adversário. Sem dar mole, Islam tenta um direto, mas como contragolpe leva outro direto potente na cara. Irritado, Islam manda um cruzado brutal em Dan, mas acaba levando um chute na perna. Cheio das manhas, Makhachev consegue a queda e no chão rolou uma trocação intensa, com ambos lutadores desferindo vários golpes certeiros e potentes. Doidos para pontuar, rolou uma luta corporal pesada com Islam, tentando imobilizar o braço do seu adversário. Na montada, Makhachev encaixa alguns cruzados, além de uma cotovelada. Em um momento chave, Islam trava seu oponente e consegue encaixar uma chave de braço, fazendo o juiz parar a luta. O round acabou com o Islam Makhachev sendo declarado vencedor, depois de uma finalização cabulosa. No final da luta, os lutadores se cumprimentaram rapidamente. Com essa vitória, estima-se que o Islam Makhachev tenha faturado cerca de $181 mil, incluído o bônus da performance da noite. Já o Dan Hooker, rolam uns boatos por aí que ele pegou cerca de $166 mil. UFC 294, Islam Makhachev versus Alexander Volkanovski. O dia em que Islam Makhachev amassou Alexander Volkanovski no UFC foi sensacional. Esse confronto épico aconteceu no dia 21 de outubro de 2023, lá nos Emirados Árabes, com Islam Makhachev e Alexander Volkanovski trocando porrada em um confronto sinistro, com um round alucinante. A luta entre Makhachev e Volkanovski rolou porque Charles Oliveira, que iria enfrentar Islam, sofreu uma lesão ocular, então Alexander aceitou o desafio. Na noite da luta, o Islam entrou focadão, enquanto o Alexander chegou cheio de marra. O juiz passou a fita, os caras se cumprimentaram e a luta começou. Ei, lutador! Antes de continuar assistindo o vídeo, se inscreve no canal para não tomar um nocaute. Primeiro round. O primeiro round começou com os lutadores estudando cada movimento um do outro. Botando pressão, Alexander vai para cima do Islam com alguns cruzados. Makhachev, mostrando que manja dos paranauês, acertou um cruzado no peito que balançou Alexander. Não satisfeito, Volkanovski tentou um chute lateral que passou direto. Os lutadores estavam ligados, analisando cada movimento do oponente. A parada estava tensa, com uma trocação intensa e super disputada. Alexander reclama e o juiz chama a atenção do Islam. Os dois saíram da grade, mas voltaram mais agressivos e a luta pegou fogo. Doido para pontuar, Islam mandou um chute lateral que passou raspando, além de um chute mirando o rosto do oponente que cortou o ar. Makhachev tentou a queda, mas só conseguiu prender o oponente na grade. Não satisfeito, ele encaixou algumas joelhadas. Cheio das manhas, Islam mandou um chute esmagador além de um cruzado. Em um momento chave, Makhachev acertou um chute esmagador na cabeça do Alexander, mandando-o para a lona, seguidos de uma chuva de golpes devastadores que arrancaram sangue, fazendo o juiz intervir na luta. O round acabou com o Islam Makhachev sendo declarado vencedor, depois de um nocaute técnico monstro sobre o Alexander Volkanovski.
Os lutadores se abraçaram, demonstrando respeito mútuo e espírito esportivo. Com essa vitória, estima-se que o Islam Makhachev tenha faturado uns 2.540.000 dólares. Já o Alexander Volkanovski tá rolando o papo que ele pegou cerca de 2.390.000 dólares. UFC 259, Islam Makhachev versus Drew Dober. O dia em que Islam Makhachev destruiu Drew Dober no UFC foi sensacional. Esse confronto magnífico aconteceu no dia 6 de março de 2021, lá nos States, com Islam Makhachev e Drew Dober se enfrentando em uma trocação pesada, com 3 rounds pesadíssimos. A luta rolou para a galera subir no ranking e ficar mais perto de uma chance pelo cinturão. Na noite da luta, Drew entrou cheio de marra, enquanto Islam entrou com sangue nos olhos. Após o juiz dar o papo, os lutadores se cumprimentaram e a luta começa. Primeiro round. O primeiro round começou pegando fogo, com os lutadores ligados no 220, estudando cada estratégia do oponente. Dober, focadão, manda um chute baixo que só cortou o vento. Sem perder tempo, ele acerta um chute na coxa do Islam. Esperto que só, Makhachev tenta alguns golpes que passam de raspão. Mostrando que manja dos paranauês, Islam, após muito esforço, consegue a queda. Imparável na montada, efetua alguns cruzados. Não satisfeito, Islam acerta vários cruzados devastadores. A parada estava acirrada, com os lutadores acertando cruzados mútuos. Drew tenta mobilizar Makhachev, mas ele consegue sair após um cruzado. A treta estava sinistra no chão. Com os adversários querendo pontuar, a parada estava brutal, com cruzados devastadores do Islam e o Dober tentando escapar do domínio do seu oponente. Determinado, Drew até consegue sair, mas Islam o prende novamente. Nos segundos finais, Makhachev consegue pegar o braço do Dober, mas ele resiste e consegue sair depois de muita habilidade. E na montada, ele tenta alguns cruzados. O primeiro round terminou com uma vantagem para Islam, marcando 10-8, prometendo uma luta intensa e equilibrada. Segundo round. No calor do segundo round, os oponentes se cumprimentaram, mas estavam mais na manha. Drew vai para cima e tenta 2 cruzados que só cortaram o vento. Com a raça de sempre, Islam tenta uma joelhada alta. Não satisfeito, ele tenta a queda. Mostrando que manja dos paranauês, Makhachev prende Dober na grade. E sem dó, ele consegue uma queda espetacular. Focado, Islam prende as 2 pernas do Drew e manda uma chuva de golpes pesados. Não satisfeito, ele encaixa alguns cruzados. Querendo acabar com a luta, Makhachev acerta várias cotoveladas potentes, além de alguns golpes destruidores em seu oponente. Com aquela garra, os lutadores estavam numa disputa sinistra, com Drew tentando escapar, mas Islam não dava brecha. Botando pressão, os caras não davam mole, numa luta pegada com golpes cabulosos, onde eles não davam o braço a torcer. Com o fim do round, os lutadores se cumprimentam. O round terminou com o Makhachev levando vantagem, marcando 10-8 e abrindo uma vantagem de 4 pontos na frente. Terceiro round. O clima no terceiro round estava pegando fogo, mas os lutadores se cumprimentaram. Querendo dominar, Drew vai para cima com um chute lateral. Sem perder tempo, Dober acerta uma cotovelada devastadora no Islam. Os dois trocaram porrada pesada numa treta brutal, com tentativas de golpes que terminaram no clinch, mas Islam conseguiu uma queda seguido de 2 cruzados. Os lutadores não estavam de brincadeira e em uma disputa tensa, eles mandaram golpes devastadores querendo acabar com a luta. Sem dar brecha, Islam encaixa alguns cruzados em Drew. Cheio das manhas, Makhachev tenta imobilizar seu adversário e acerta uma cotovelada nas costas. Em um momento chave, Islam encaixa um triângulo de braço potente, obrigando seu adversário a bater 3 vezes. O round acabou com o Islam Makhachev sendo declarado vencedor, depois de uma finalização monstra sobre o Drew Dober. Com essa vitória, estima-se que o Islam Makhachev tenha faturado uns 100 mil dólares. Já o Drew Dober, rolam uns boatos por aí que ele pegou uns 75 mil dólares. UFC 220, Islam Makhachev versus Gleison Tibau. O dia em que Islam Makhachev massacrou Gleison Tibau no UFC foi surpreendente. Essa luta insana aconteceu no dia 20 de janeiro de 2018.
lá nos States, com Islam Makhachev e Gleison Tibau trocando porrada em um confronto sinistro, com um round de muita adrenalina. Esta luta foi uma oportunidade de ouro para ambos os lutadores subirem no ranking dos pesos leves. Na noite da luta, Makhachev entrou focadão, enquanto Tibau entrou cheio de marra. O juiz passou a fita e a luta começou. Primeiro round. O primeiro round começou com os lutadores se cumprimentando e soltando golpes para ver a reação do oponente. Cheio das manhas, Tibau tentou um chute na coxa do Islam, mas passou direto. Não satisfeito, ele tentou um chute alto, mas só cortou o vento. A parada estava acirrada e os lutadores estavam em alerta, estudando seu oponente. Doido para pontuar, Islam tentou um chute alto visando o rosto do adversário. Em um momento crucial do round, Islam acerta um chute lateral, além de um cruzado devastador que derrubou seu oponente, seguido de uma chuva de golpes brutais, forçando o árbitro a encerrar a luta. O round acabou com o Islam Makhachev sendo declarado vencedor, depois de um nocaute sinistro sobre o Gleison Tibau. Com essa vitória, estima-se que o Islam Makhachev tenha faturado cerca de $32 mil. Já o Gleison Tibau, o papo que rola é que ele levou cerca de $50 mil. UFC Fight Night, Beneil Dariush versus Arman Tsarukyan. O dia em que Arman Tsarukyan amassou Beneil Dariush no UFC foi surreal. Esse confronto ocorreu no dia 2 de dezembro de 2023, lá nos States, com Dariush e Tsarukyan trocando porrada em um round alucinante. Na noite da luta, Dariush entrou concentrado, enquanto Arman entrou cheio de marra. O juiz deu o papo, os lutadores se cumprimentaram e a luta começou. Primeiro round. O primeiro round começou com os oponentes se analisando. Dariush focado mandou um chute alto potente e um chute que passou de raspão. Não satisfeito, Beneil lança alguns diretos e um cruzado potente que cortou o vento. O rolê foi disputado, com os lutadores mandando alguns golpes. Querendo pontuar, rolou uma trocação com um direto de Arman e um chute de Dariush. Com garra, Tsarukyan mandou vários diretos e um cruzado que ficaram ao vento. Em um momento chave, Arman vai para cima e lança um direto, acerta um cruzado, tenta uma joelhada e encaixa um cruzado que derruba Beneil, seguido de uma saraivada de golpes. Tsarukyan pula a grade e vai comemorar com sua família e volta ao octógono em direção ao Dariush, mas é impedido. O round acabou com o Arman Tsarukyan sendo declarado vencedor, após um nocaute monstro sobre Dariush. Com essa vitória, estima-se que o Arman Tsarukyan tenha faturado cerca de $556 mil. Já o Beneil Dariush, rolam uns boatos por aí que ele pegou cerca de $521 mil. Curtiu ver essa treta épica? Então você vai pirar no dia em que o Conor McGregor massacrou Nate Diaz no UFC. Ficou curioso? Então só colar no vídeo que tá pipocando na sua tela e confere essa luta lendária.